E aí, meu querido aprovado, tudo bacana? Eu sou o Sandrão, professor de Química, e hoje eu vou começar uma revisão para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da onde eu tirei os assuntos que mais caíram desde 2018 até agora, tá certo? E desses assuntos eu tirei 50 questões. Então eu vou fazer 50 questões de revisão a partir de agora para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como são 50 questões, talvez eu divida essa aula em partes, né? Porque não vai dar, talvez fique um vídeo muito longo fazendo 50 questões. Bacana? Então, vamos começar fazendo a nossa primeira questão. Então vamos lá, galera. Olha só, questão número 1 do nosso material foi uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2022, tá? Aqui vai aparecer questões de outros anos, além de 2018, como eu falei, tá? Por quê? São questões que eu achei que foram bem feitas, dá para a gente explorar vários assuntos em uma questão só. Então, essa questão aqui diz o seguinte, ó. A indústria automobilística tem usado aços formados por microligas de nióbio, pois, além de garantir a segurança do motorista, seu emprego demanda menor quantidade de aço na estrutura do automóvel, tornando-se mais leve e, consequentemente, reduzindo o consumo de combustível. A vantagem do uso das microligas de nióbio em aço em relação à segurança automobilística deve-se a que propriedades? Aí ele fala densidade, tenacidade, condutividade elétrica, tenacidade, densidade de eletropositividade. Bom, qual é a intenção do cara colocar o nióbio? Qual, qual a intenção dele para um automóvel, né? Ele falou aqui, ó, mais leve. Então, primeiro que o automóvel já fica mais leve. Se ele fica mais leve, então quer dizer que a densidade dele vai diminuir. Então, uma das alternativas bacanas seria densidade, tá? Tenacidade. O que é tenacidade? Tenacidade é a capacidade que o elemento químico tem, a matéria, né, de absorver choque. Por exemplo, existe uma diferença de dureza e tenacidade. Eita, dureza feia. Vou melhorar aqui agora. Dureza e tenacidade. São diferentes. Dureza é a capacidade que uma matéria tem de riscar a outra. Então, se você pegar duas matérias e, por exemplo, o diamante, ele é mais duro do que o aço, porque se eu pegar o diamante e passar no aço, ele vai riscar o aço, né? E tenacidade é a capacidade de absorver choque, é, capacidade de absorver choques mecânicos, né? Ou seja, impacto. Bom, então, para um carro, ele já vai ficar mais leve, como ele falou, a tenacidade seria importante. Então, eu marcaria a letra A é a letra correta. Por que as outras não são corretas? Condutividade elétrica, será que isso serve para o carro? Para o objetivo do carro? Acho que não. Densidade. Eletropositividade. O que é eletropositividade? Eletropositividade é a capacidade que o elemento químico tem em perder elétrons, desculpa. Ganhar elétrons é eletronegatividade. Em perder elétrons. Perder elétrons. Ele não diz nada no texto e também não tem relação porque eu vou usar o nióbio, né? Então a eletropositividade está fora, condutividade elétrica também. Brilho. Vai deixar o carro mais brilhoso? Será que isso é vantagem ou não? Já que o cara pinta o carro, depois bota a cera? Não. Então, logicamente, as vantagens de você usar microligas de nióbio em aço é densidade e tenacidade. Uma coisa importante, quando eu faço uma liga metálica, a liga metálica, as ligas metálicas, elas têm uma finalidade. Qual é a liga metálica? Primeiro que a liga metálica ela é uma mistura homogênea. Não esqueça disso, tá? É uma mistura homogênea.
E quando você faz uma liga metálica, você quer melhorar alguma propriedade que tem já aquele material. Por exemplo, o aço é uma mistura de ferro e carbono, em sua maioria, né? Por que eu botei o carbono no ferro? Porque eles perceberam que o ferro fica mais duro, mais resistente quando você acrescenta ao ferro uma quantidade de aço, beleza? Então, primeira questão, letra A. Questão número 2, meu querido aprovado, uma questão de assinar V para verdadeiro e F para falso. Então vamos lá. Uma substância que se encontra inicialmente na fase vapor libera calor ao condensar. Vamos lembrar rapidão aqui os 3 estados de agregação da matéria. Deixa eu apagar aqui. Os 3 principais, né? Sólido, líquido e gasoso. Então, quando você passa do sólido para o líquido, você faz uma fusão. Do líquido para o gasoso, você faz uma vaporização, que é dividido em evaporização, que é um pouco mais lento, ebulição, que forma aquelas bolinhas, você ferve, né? Fornece energia. E a calefação, que é o mais rápido de todos, é o que tem maior velocidade, que é quando você pega, por exemplo, uma gota de água e pinga ele numa chapa, né? Rapidão ele evapora, né? Quando você passa do gasoso para o líquido, você tem a liquefação ou a condensação. Então tá aqui, ó, condensação. Condensar é a passagem do estado gasoso para o líquido, beleza? Condensar é a passagem do vapor para o líquido. Liquefação é do gás para o líquido. Bacana? Quando você passa do líquido para o sólido, você fez uma solidificação. Quando você passa do sólido para o gasoso, sublimação. E quando você passa do gasoso para o sólido, ressublimação, sublimação inversa, né? O que é que acontece aqui? Ele quer saber se ela libera energia, né? Aí você vai lembrar da termoquímica. Para você passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou quando você quer passar do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, você tem processos termoquímicos que a gente tem nomes diferentes, né? Então, quando você passa do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, o cara está absorvendo energia. Então, a gente diz que o processo é endotérmico. Quando você libera energia, o processo é exotérmico. Então, quando eu passo do gasoso para o líquido, eu libero energia. Então, o primeiro aqui, ele é verdadeiro. Segundo, com isso, ó, você já eliminava a letra C, a letra D e a letra E. Bacana? Segundo, no segundo eu tenho o seguinte, ó. Um líquido incolor é submetido a um aquecimento suave até que entra em ebulição. Beleza. Quando então a sua temperatura continua a aumentar gradualmente, tratando-se de uma solução. Então, quando você atinge a temperatura de ebulição, como ele falou, ela pode ser constante ou variar. E você vai lembrar, uma das características da substância pura é que o ponto de fusão e ponto de ebulição eles são constantes. Já de uma mistura ou de uma solução, né? Ele varia. Então, na verdade, se a temperatura, ele aqueceu, né? Um líquido incolor, por exemplo. Eu tenho lá um recipiente água, eu tenho um recipiente aqui com água e o outro com água e álcool, tá? Então vamos botar aqui, aqui tem água, H2O, aqui tem água e álcool. Bacana? Eu tenho que sair da frente aí, porque acho que ficou na frente aí. Então vamos lá. Água e álcool. Aí o que acontece? O álcool, ele, em água, ele é uma solução. Então a gente já sabe que isso aqui, galera, é uma solução. E aí tudo certo, né? Solução. Beleza?
Bom, quando você começar a aquecer, você vai ver que para a água, a temperatura de ebulição aqui da água, ela vai ser constante. Enquanto da mistura, a temperatura de ebulição, ela vai variar, ela varia, ou seja, ela continua aumentando com o avanço do tempo. Então, o tempo vai passando, a temperatura vai aumentando. Então, essa questão, deixa eu ver se eu voltei, muito bem. Então, essa questão está dizendo o quê? Olha só, o líquido é incolor e ser submetido a um aquecimento suave até que entre em ebulição, quando sua temperatura continua a aumentar. Então, portanto, é uma solução? Sim, verdadeiro. Beleza? Se eu fizer a quarta aqui, ó, eu já respondo se é verdadeiro ou não. Se eu já respondo. Lógico, você numa prova, o que vale muito numa prova é o tempo, né? Então, se você puder já fazer lá rápido e ir para a próxima questão, então seria maravilhoso. Como eu estou dando aula, eu vou fazer cada uma pausadamente explicando para você, tá bom? Então, vamos lá. A evaporação, uma passagem do estado líquido para o vapor, somente ocorre para a água acima de 100 graus Celsius, assim como a ebulição. Primeiro, somente na água. Somente na água, outro material não sofre evaporação. Então, vamos entender o que eu falei aqui antes. Vaporização era dividida em três: evaporação, que é a mais lenta, ebulição, que é aquela que você forma bolhas, né? E a calefação, que é a mais rápida de todos. Então, a evaporação, a passagem do estado líquido para o vapor, somente ocorre para a água acima de 100 graus Celsius. Não, a evaporação ela não ocorre só acima de 100 graus Celsius igual à ebulição, tá? E somente a água. Isso aqui é falso. Se você pegar um copo d'água, botar em cima da geladeira, você marcar lá qual o nível dele, você vai ver que depois o nível da água vai diminuindo. Então ela está evaporando. Ela não precisou chegar a 100 graus Celsius. Bacana? Quarto, a constância da temperatura de fusão de um sólido é um dos critérios para estabelecer a pureza dessa substância. Lembra que eu falei aqui? Aqui, ó, na água. A água pura tem temperatura de fusão e ebulição constante. A água com álcool, que forma uma mistura, né, uma solução, aí ela já varia sua temperatura de fusão e de ebulição com o passar do tempo. Aí você vai lembrar do gráfico, né? Aqui, ó. Gráfico de substância pura. Observe que eu tenho duas retas paralelas aí, né? Se eu tiver aqui, ó, temperatura e tempo. Gráficozinho aqui, temperatura e tempo. E o gráfico de uma mistura, ela varia, né? Beleza? Aqui, ó. Aqui, ó, sólido mais líquido, sólido mais líquido, sólido mais líquido, ou sólido mais líquido, não, desculpa. Líquido mais vapor, líquido mais vapor. Eu botei. Ei, Sandrão, presta atenção. Líquido mais vapor. E depois você tem aqui, ó, líquido mais vapor. E você observe que eu desenhei um gráfico aqui, ó, em que a evolução está variando, ou seja, a temperatura está aumentando. E aqui ela está constante. Então, esse gráfico aqui representa um gráfico de substância pura e esse gráfico aqui representa um gráfico de mistura. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, letra B. Bacana? Então, vamos para a próxima. Questão número 3 do nosso material, uma questão de 2022, que fala o seguinte:
Microplásticos são partículas de polímeros que apresentam menos de 5 milímetros de comprimento e causam grandes impactos ao meio ambiente, principalmente em sistemas aquáticos. Para isolar microplásticos de comprimento de 1 a 3 milímetros e densidade entre 0,8 e 1,3 de um leito do rio, processo de separação mais adequado é. Então eu tenho aqui microplásticos. Esses microplásticos são sólidos do leito do rio. E logicamente você sabe que ele é líquido. Ah, Sandré, isso é difícil. Não, meu jovem, é muito fácil. Qual o método de separação que eu vou separar sólido de líquidos, certo? Que tenham comprimentos entre 1,3, 1 e 3,3 e densidades diferentes. Você fala, a decantação? Decantação é um processo que você separa sólido e líquido, você bota um líquido, você bota o sólido no líquido, né? Espera o sólido decantar e aí você tira dali através de filtração. É um dos processos. Então a decantação está fora. Filtração, eu posso pegar esses microplásticos, colocar num filtro e passar água e ficar só os microplásticos? Sim. Letra B. Flotação. Flotação ele vai formar flocos, né? Por exemplo, você vai ter ali uma mistura em que você vai formar os flocos, né? E eles vão ou vão boiar, né? Mas a intenção é que eles formem o floco e façam uma decantação, vá para o fundo. Dissolução fracionada. Ela separa misturas, né? Às vezes de sólido em sólido, né? Onde dois sólidos, um não se dissolve em determinado líquido. Então você bota um líquido, aí dissolve um, depois você bota outro líquido, dissolve outro, depende da quantidade que você tem. Dissolução fracionada. Levigação separa misturas heterogêneas também. Aqui todos esses são misturas heterogêneas, tá? Levigação ele separa dois sólidos, né, que têm uma densidade diferente, usando uma corrente de água. Então não é esse caso aqui. Então qual o processo de separação mais adequado para separar microplásticos, que são partículas de polímeros, certo? Em um líquido? Filtração. Essa foi facilzinha, essa você não tem que reclamar não, foi muito fácil. Questão número 4 do nosso material, uma questão de 2019, que fala o seguinte, ó. Assinale V para verdadeiro e F para falso as afirmações abaixo referente a algumas propriedades dos átomos. Isótomos têm propriedades físicas iguais. Isótonos, olha um Nzinho aqui, né? Mesmo número de nêutrons. Ter o mesmo número de nêutrons não quer dizer que seja o mesmo elemento químico. Então isso aqui é falso, não tem propriedades físicas iguais. Isóbaros. Isóbaros têm as mesmas propriedades químicas. Isóbaros, olha um Azinho, mesmo número de massa. Você tem o mesmo número de massa, você pode ter elementos químicos diferentes com o mesmo número de massa, então falso também. Bacana? Isótopos. Isótopos são elementos químicos que têm o mesmo número de prótons. Tem propriedades químicas iguais? Verdadeiro. Bom, agora você vai pensar, Sandrão, por quê, hein? Vamos lá. Isótopos quer dizer o mesmo número de prótons. Cada elemento químico tem o seu número de prótons. Então, por exemplo, existe o hidrogênio de massa 1, o hidrogênio de massa 2 e o hidrogênio de massa 3. Mas todos eles têm um próton, ou seja, todos eles é o mesmo elemento químico, então tem propriedades químicas iguais. O que é que muda nele? O número de nêutrons. Então, o número de nêutrons faz com que eles tenham um número de massas diferentes. E aí você vem aqui para o quarto. Ó. Isóbaro de elementos diferentes tem necessariamente, um número diferente de nêutrons. Correto. Porque o isóbaro ele tem o mesmo número de massa, por exemplo, vamos pegar aqui o carbono de massa 14 e o nitrogênio também de massa 14.
Só que o número atômico do carbono é 6, o número atômico do hidrogênio é 7. E você sabe que a primeira formulazinha de química que a gente aprende, né, que massa é igual a prótons, ou número atômico, mais nêutrons. Lembrando que P é igual a Z. Então, para eu dar 14 aqui, ó, número de massa, eu tenho que somar o 6 com quanto? 6 com 8, Sandrão. 6 mais 8, 14. E no nitrogênio? 7. Então, isóbaros são elementos químicos que têm o mesmo número de massa, porém, número de nêutrons diferentes. Tá bom? Essa também é verdadeiro. Então, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Letra D. Bacana? Questãozinha fácil. Manda mais umas dessas aí para nós. Questão número 5 do nosso material, uma questão de 2024 que fala o seguinte: recentemente, pesquisadores do Japão conseguiram detectar em experimentos envolvendo colisões em alta energia núcleos de sódio estáveis com massa atômica 39. Presume-se que a adição de mais nêutrons a este núcleo levaria à sua instabilidade. Em relação ao átomo neutro com núcleos de sódio 39, são feitas as seguintes afirmações. Possui 28 nêutrons. Então a gente vai lá na tabela periódica e você vai ver que o número atômico do sódio é 11. E aí, para você saber o número de nêutrons, você já sabe que massa é igual a prótons mais nêutrons. Então, logo eu posso dizer que nêutrons é igual a massa menos o número de prótons. Então, qual foi a massa? 39. Menos 11. 39 menos 11, 28. Então, o primeiro é verdadeiro. Segundo, ele é isoeletrônico com átomos de neônio. Aí você vai lá, isoeletrônicos tem que ter o mesmo número de elétrons. O neônio tem número atômico, o número de prótons, 10. É só ir lá na tabela periódica. Esse não, como é que você sabe? Eu tenho o dom da visão. Vou lá na tabela periódica e vejo. Beleza. Se o neônio ele tem 10 prótons no estado fundamental, ele tem 10 elétrons. Concorda comigo? Beleza? Já o zinco não, desculpa, o zinco, ó. O sódio, se tem número atômico 11, então seu número de elétrons no estado neutro, que é o estado fundamental, no estado fundamental prótons é igual a elétrons, então você vai ter 10 elétrons. Quando é que o cara não é um átomo? Quando ele vira um íon. E aí você tem dois tipos de íon, né, meu querido? Você tem o íon cátion, que é quando o cara perde elétrons, e você tem o íon ânion, que é quando o cara ganha elétrons. Então, nesse caso, eles não estão isoeletrônicos, né? O número, desculpa aqui, ó, pode atenção minha. O número de elétrons do sódio é 11, tá? Então, observe que aqui eu tenho 11 elétrons, aqui eu tenho 10 elétrons, então eles não são isoeletrônicos. Isoeletrônicos ocorrem entre espécies químicas que têm o mesmo número de elétrons. Então, isso aqui é falso. Possui massa atômica compatível com a massa atômica do potássio, embora tenham uma camada eletrônica a menos. Então você vai lá no potássio e você vai ver que a massa do potássio é 39. Só lembrando, né? Só para a gente representar, geralmente é assim, tá? A massa, o número de massa ou vem do lado direito ou do lado esquerdo em cima, embaixo vem o número atômico, ou o número de prótons. Ok, beleza. O potássio tem 39, então possui mesma massa atômica, compatível com o átomo de sódio, embora esteja uma camada eletrônica a menos. Sim, tá certo. Se você fizer a distribuição eletrônica, você vai ver que o sódio está com uma camada a menos, né? Então, se você fizer a distribuição eletrônica, você vai ver que ele está... Tanto é que você vai lá, ó, a tabela periódica, você tem lá isso aqui, ó. Hidrogênio, lítio, sódio e potássio.
Você vai aqui, ó. Primeira camada, segunda camada, terceira camada. Beleza. Então, aqui na primeira camada, o cara só tem uma camada, K. Né? Seus elétrons estão distribuídos na camada K. O lítio, segundo período tabela periódica, Kl. Sódio, terceiro período, KLM. E o potássio, KLM e N. Bacana? Então, embora tenham o mesmo número, possuem massas atômicas compatíveis, 39, mas o sódio tem camadas eletrônicas a menos, né? Ele tem 3 camadas eletrônicas, o potássio tem 4. Então o terceiro é verdadeiro, letra C. Bacana? Questão número 6 da nossa revisão. Uma questão 2006. Considere o desenho abaixo referente à tabela periódica dos elementos. As setas 1 e 2, está aqui, ó, 2 e 1, refere-se respectivamente ao aumento de valores das propriedades periódicas. Aí, na questão abaixo, que eu fiz aqui na outra folha, ela pergunta se refere-se a eletronegatividade, raio atômico, eletronegatividade e assim por diante. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar para cá, para a questão, é que eu fiz em páginas diferentes, e vamos responder ela aí agora. Olha só, vamos lembrar o seguinte, né? Eu tenho aqui a tabela periódica, beleza? Que propriedade aumenta nesse sentido que eu vou fazer aqui agora? Quanto mais para baixo da tabela periódica e para a esquerda, nós temos duas, raio atômico e eletropositividade, beleza? Aumenta no período quem está mais à esquerda, na família quem está mais abaixo. No sentido contrário, eu tenho quanto mais para a direita e para cima da tabela periódica, eu tenho eletronegatividade, afinidade eletrônica e energia de ionização ou potencial de ionização. Então aqui eu já consegui responder a questão. Lembrando que propriedades periódicas ela mede uma tendência, não quer dizer que realmente seja assim, ok? Então, deixa eu só conferir se está gravando. Ah, beleza, ok. Então vamos lá. Quais são as outras propriedades periódicas, Sandrão, que nós temos? Então nós temos o seguinte, ó. Nós temos ainda, deixa eu sair um pouco da frente aqui, né? Porque eu acho que estou na frente. Nós temos ainda aqui, olha só, nós temos volume, densidade e volume, densidade, volume. Temos ainda aqui, ó, volume atômico, que ele aumenta nas famílias mais para baixo e para as extremidades da tabela periódica. Nós temos a densidade, que é mais para baixo da tabela periódica também, só que mais para o centro da tabela periódica. E nós temos o ponto de fusão e ponto de ebulição. Isso é interessante. Por quê, Sandrão? O ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles aumentam na família 1A e 2A mais para cima da tabela periódica. Nas outras famílias, quem tiver mais abaixo da tabela periódica. E ele é mais para o centro da tabela periódica no período. Então, o tungstênio é um cara que tem o maior ponto de fusão e ponto de ebulição. Mas o carbono, contrariando o sentido da seta, ele é um cara que tem um ponto de fusão e ponto de ebulição elevado. Então, meu querido aluno, como eu disse, isso aqui mede uma tendência, não quer dizer que seja realmente dessa maneira.
tá? A gente tem as exceções aí às propriedades periódicas. Então agora a gente pode responder aí a questão que seria o seguinte: quem seria a seta 1 e a seta 2? Para a direita, ela pode ser eletronegatividade, afinidade eletrônica ou eletroafinidade, energia de ionização ou potencial de ionização. E a seta 2, ela pode ser ou raio atômico ou eletropositividade. E ele quer as setas nessa sequência, né? Então vamos lá. A seta 1 é quem está mais à direita. A seta 2 é quem está mais para baixo da tabela periódica. Seta 1 pode ser eletronegatividade? Pode. A seta 2 pode ser o raio atômico? Pode. Já é a letra A. Então, letra A dessa sexta questão. Meu querido aluno, vamos fazer agora a questão número 7 do nosso material, uma questão de 2016. Ela fala o seguinte: o dióxido de enxofre, em contato com ar, forma trióxido de enxofre, que por sua vez, em contato com a água, forma ácido sulfúrico. A coluna da esquerda abaixo está listada 5 substâncias envolvidas nesse processo. Na coluna da direita, caracteriza as moléculas dessa substância. Então ele me dá aqui as substâncias, ó, você está vendo, e ele está perguntando se ele é polar, apolar, se é tetraédrico, angular, linear, certo? A sequência correta de preenchimento dos parênteses acima é... Então, primeiro vamos lá. SO2, vamos pegar aqui o SO2. Bom, eu gosto de fazer dessa maneira, tem professores que ensinam diferente, não tem problema nenhum, que é o seguinte. Eu vou lá no SO2, vou pegar aqui, ó, SO2. E eu vejo a família do cara. Que família é o enxofre? Ah, o enxofre, que é o átomo central. Sandrão, ele é da família 6A da tabela periódica. Ah, então se ele é da família 6A, obrigatoriamente o enxofre tem que fazer duas ligações, né? Obrigatoriamente tem que fazer duas ligações. Então eu tenho o enxofre, está ligado a 2 oxigênios. O oxigênio também é da família 6A, então ele tem que fazer duas ligações. E aí, Sandrão, como é que eu faço? Olha só. Você vai fazer o seguinte. O oxigênio família 6A, não é? 6A. Já fez uma dupla, né? Então já deixei esse oxigênio estável. 6 com 2, 8. Com isso o enxofre também ficou estável, tá? Só que o enxofre ainda tem 2 pares de elétrons sobrando. O que é que ele pode fazer aqui? Ah, Sandra, ele pode fazer o que você chama de ligação dativa, né? Que você estuda aí no ensino médio, ligação dativa. Mas o enxofre, por estar no terceiro período da tabela periódica em diante, ele pode expandir o seu octeto, ou seja, ele pode ficar com mais de 8 elétrons na camada de valência. Então o mais correto aqui seria você desenhar ele dessa maneira. Então aqui eu tenho um enxofre sobrando elétrons e esse oxigênio precisando de 2 elétrons, então ele faz duas ligações. Mas observe o seguinte, observe que aqui em cima ó, sobrou um par de elétrons, então eu tenho uma nuvem eletrônica aqui de pares não ligantes. Uma coisa interessante, a nuvem de elétrons dos pares ligantes, elas são menores do que os não ligantes, por isso que ocorre aqui a repulsão desses pares aqui, que estão ligantes fazendo dupla. Então o mais correto para você desenhar o SO2 é fazer o seguinte, ó, colocar em formato de V. Beleza? Quando você coloca em formato de V, aí você vê aqui que a geometria desse cara aqui, ela é angular. A geometria desse cidadão aqui, ela é angular. E aí eu pergunto, onde é que está angular aqui? Está aqui, ó. Angular está aqui, Sandrão. Ele é angular e polar. Lembre-se que quando você estuda a polaridade das moléculas, a molécula é apolar ou polar. E aqui, ó, para onde vai o vetor resultante? Para eu responder se a molécula é polar ou polar, eu tenho que saber para onde é que vai o vetor resultante. Então eu tenho uma força empurrando para cá, esse par de elétrons, e tem outra força empurrando para cá. Então aqui para baixo eu tenho um vetor resultante diferente de zero. Então essa molécula é uma molécula polar. Em fazer isso, eu já eliminava todas as outras, ó, porque a única em que o segundo tem o número 3. Então já é a letra D.
Essa também faz outra aí. Eu vou fazer outras para você entender. Talvez eu precise do espaço aqui. Eu vou dar uma sumida aqui, mas eu volto já já. Não se aperreie. Olha só. Meu aluno fera. Vamos aqui para o SO3 agora. O SO3, mesmo raciocínio. SO3. O enxofre da família 6A, não é isso aí? Então eu tenho um enxofre agora, só que agora eu tenho 3 oxigênios. Beleza? Cada oxigênio, que é da família 6A, tem que fazer uma dupla. Então eu vou fazer uma dupla aqui, uma dupla aqui, uma dupla aqui. E com isso, o enxofre não deixou de estar estável com 8 elétrons na camada de valência, como também o oxigênio não. Mas, Sandrão, só que o enxofre agora tem o seguinte, ó, ele já tinha os 6 dele, aí você conta aqui, né? Já tinha os 6 dele. E mais os outros. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sandrão, ele tem 12 elétrons na camada de valência agora, juntando com os do oxigênio que ele compartilhou. Lembre-se, isso aqui é ligação covalente, né? Ligação entre a metal, ligação covalente, aquela que compartilha elétrons. O enxofre pode acontecer isso, certo? Ele pode expandir o seu octeto, ficando com mais de 8 elétrons na camada de valência. Observe que aqui não sobrou pares de elétrons, tá? Como não sobrou pares de elétrons, então o ângulo entre o ângulo aqui entre as ligações são o mesmo. Então essa geometria aqui é uma geometria trigonal plana. Beleza? Aí você teria o trigonal plana, SO3, trigonal plana e apolar. Agora eu vou explicar para você por que apolar. Eu tenho, você sabe que o oxigênio é o cara mais eletronegativo, aliás, do que o enxofre, né? Porque na verdade a regrinha de eletronegatividade é aquele macetezinho, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Essa a força de eletronegatividade. O cara mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor. Então o oxigênio é o segundo cara mais eletronegativo. Então esse par de elétrons vai ficar mais próximo do oxigênio. Imagine que eu tenho uma mesa triangular, tá? Em cada canto da mesa tem um cara puxando para si essa mesa. Ok? Olha que coisa linda. Só que todos têm a mesma força. Essa mesa vai andar? Não, essa mesa não vai andar. Então, o vetor resultante aqui é igual a zero. Então, o vetor resultante aqui ele é igual a zero. Se ele é igual a zero, a molécula é apolar. Aí ele fala o seguinte, ó, que o H2SO4 é um tetraédrico. Então, vamos ver aqui, ó. H2SO4 agora. H2SO4. Quem é o átomo, o átomo central? Enxofre de novo. Então, eu tenho um enxofre ligado a... Eu tenho 4 oxigênios ao redor do enxofre. E aqui eu tenho hidrogênio. Né? Beleza? O hidrogênio só precisa de um elétron. Então, ele vai fazer a ligaçãozinha dele aqui, ó. Um. Já o oxigênio só precisa de um. Agora já tem 2. E o enxofre vai fazer uma dupla aqui, ó. Para ajudar esse oxigênio e esse de baixo a também ficar com 8 elétrons na camada de valência. Beleza. Vamos analisar o enxofre aqui. Então, esse enxofre, essa estrutura aqui, ela está mais ou menos assim, ó. Eu vou juntar hidroxila ou OH, né? Então, eu tenho um cara para cima, um cara para baixo, uma ligação com OH, uma ligação com OH. Você desenhando assim, parece uma cruz, né? Mas, na verdade, quando você tira a medida do ângulo, você já sabe que esse cara aqui não é uma figura plana. Ele é uma figura tetraédrica. Por quê, Sandro? Igual ao do carbono. Então ele seria assim o enxofre. Ó. Seria ligação dupla com esse oxigênio, simples com esse OH, dupla com esse oxigênio aqui e simples com esse OH. Beleza? E aí, vou tentar aqui a façanha de tentar desenhar para você aqui um triângulozinho aqui, ó. Uma pirâmide, né? Tetraédrico aqui, ó. Beleza?
Esse, Adriano, mas sempre que tiver assim, vai ser assim? Cara, geralmente se você tem 4 ligações assim, tá? Sem sobrar pares de elétrons, igual o carbono, geralmente ele é tetraédrico, tá? Eu dou sempre um macetezinho do seguinte. Deixa eu voltar aqui para você entender meu raciocínio. Eu sempre dou um macetezinho do seguinte. Geralmente é assim. Quando é que a molécula ela é polar? Porque caiu ali polar, né, para você. Geralmente a molécula é polar quando o átomo central não sobra pares de elétrons, geralmente, mas existe as exceções. Se você aprofundar um pouco mais, você vai ver lá que a geometria com xenônio, por exemplo, fluorixenônio, embora sobre pares de elétrons, a molécula ela é apolar. Mas isso é geralmente, tá? Geralmente. Geralmente, você tem o átomo central para ser apolar, átomo central, sem sobrar pares de elétrons, ok? E ligantes iguais, ok? E ligantes iguais. Então, por exemplo, o enxofre aqui no SO3 não sobrou pares de elétrons. Sandrão, não sobrou mesmo não. Beleza. E os 3 ligantes deles são mesmo, são todos 3 oxigênios. Então eu posso fazer um macetezinho para você aqui, o seguinte, ó. Vou apagar aqui a minha galerinha aqui, que estava aqui levando a mesa. E vou fazer o seguinte, ó. CH4. Vou pegar aqui o CH4. O CH4 é um carbono ligado a 4 hidrogênios. Mas o CH3Cl já é um carbono ligado a cloro. Observe que o carbono aqui, como átomo central, não sobra pares de elétrons, nem aqui, mas tem uma diferença. Aqui os 4 ligantes são iguais. Aqui 3 ligantes são iguais e um é diferente. Então essa molécula aqui é uma molécula apolar, mas essa molécula é uma molécula polar. Geralmente, se você aprender esse macete, Sandrão, você não esquece mais. Geralmente é assim. Então, vamos lá, moléculas. O átomo central não sobrou pares de elétrons. Tim! Beleza, tudo certo. Mas os ligantes são todos iguais, apolar. Um ligante é diferente, polar. Bacana? Beleza? Então aqui, nesse aqui, seria o 3. Sandrão, então por que aqui é 5? O O2, o nosso querido O2 aqui, meu fera, é oxigênio ligado a oxigênio. Então, oxigênio, dupla oxigênio. Linear. Toda molécula, presta atenção, geralmente é assim, tá, galera? Toda molécula com dois átomos, sejam iguais ou diferentes, a sua geometria ela é linear. Letra C. Cuidado para não confundir geometria molecular com arranjo molecular. São coisas diferentes. Ok? Aqui no meu canal eu tenho essa aula sobre geometria molecular completa para você. Bacana, meu querido? Tudo certo? Vamos para a próxima. Questão número 8 do nosso materialzinho aí, questão de 2013. Essa questão é muito antiga. Cara, mas é uma questão que ela dá várias opções aqui para justamente eu falar de vários assuntos na mesma questão, tá? Então por isso que eu peguei essa 2013. Na coluna da esquerda abaixo estão listados 5 pares de substâncias em que a primeira substância de cada par apresenta um ponto de ebulição maior, mais elevado. Então, ponto de ebulição. Então, essa galerinha aqui, ó, tem um ponto de ebulição maior do que essa outra galera aqui, tá certo? Mais elevado do que a segunda substância, das mesmas condições de pressão. Na coluna da direita encontra-se o fator mais significativo que justifica o ponto de ebulição mais elevado para a primeira substância do par. Associe corretamente a coluna da direita com a esquerda. A sequência correta de preenchimento dos parâmetros de cima é. Então vamos lá. Primeiro, intensidade das ligações de hidrogênio. Ligação de hidrogênio ocorre entre quem, meu fera? A ligação de hidrogênio
Ligação de hidrogênio, você aprendeu na escola. Ocorre no H-FON, que é a interação entre o hidrogênio, de uma molécula, que é o polo positivo, com um par de elétrons que vai sobrar do flúor, do oxigênio e do nitrogênio. Beleza? Então eu tenho aqui o H-FON. Então, geralmente, a ligação de hidrogênio vai ocorrer entre os caras que têm água, amônia ou ácido fluorídrico, tá? O básico é isso aqui. O básico para você responder essa questão é saber isso aqui, certo? Não quer dizer que só ocorra entre eles, não. Ligação de hidrogênio, você não precisa você concordar apenas com o H-FON. Pode ser só o FON, por exemplo, só um lado está ligado. Por exemplo, vamos supor que você tenha na água, quando eu digo, eu tenho interação de hidrogênio na água. Beleza, você tem interação de hidrogênio. Aqui tem um par de elétrons sobrando, né? Então vai haver uma interação entre o hidrogênio da molécula, que é o polo positivo, e o oxigênio. A interação vai ocorrer entre o par de elétrons que está sobrando e o hidrogênio. Beleza, isso aqui é a ligação de hidrogênio. Observe que os dois lados obedecem à regra. Qual é a regra? Ou o hidrogênio está ligado a alguém do FON, que realmente aconteceu, ou o cara do FON, que está fazendo a interação em ligação de hidrogênio com outra molécula, está ligado ao hidrogênio. Então aqui obedece as duas regras, tá? O hidrogênio está ligado a alguém do FON e alguém do FON está ligado ao hidrogênio. Só que também a gente considera a ligação de hidrogênio isso aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui a água, beleza? E eu tenho aqui o hidrogênio. Vou fazer diferente para você entender, ó. Vamos pegar aqui um composto orgânico aqui, ó. Vamos supor que você tem aqui uma acetona, um aldeído, tá? Beleza. Do lado de cá você tem a água, certo? Vai haver uma interação entre o oxigênio dessa molécula da carbonila com o hidrogênio. Isso aqui também é ligação de hidrogênio. Ah, Sandrão, mas não obedece à regra. E vamos ver. O oxigênio, ele está ligado ao hidrogênio? Não. Tudo certo. Mas do outro lado, o hidrogênio está ligado a um cara do FON. Então isso aqui é considerado ligação. Isso aqui é considerado ligação de hidrogênio. Aí o que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui onde é que eu tenho quem me possibilita fazer ligação de hidrogênio. Aqui, ó. Só tem hidrogênio aqui, mas é no cloro? Não. Só que eu tenho aqui na água. O que é que faz a água ter um ponto de ebulição maior que o do sulfeto de hidrogênio? A intensidade da ligação. Então aqui é o número 4. Cara, se esse é o 4, eu já elimino o C, o B e o A. Beleza? E aí eu vou para as massas moleculares, né? Mais elevada. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o 1, porque agora sobrou ou é 1 ou é 5. Beleza. 5, quer fazer o 5? Vamos fazer o 1. 1, eu tenho, olha só, no 1, eu acho que eu vou fazer aqui, porque acho que eu vou precisar do lado dali. Pera aí, hein? Então, vou sumir aqui, mas eu volto daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Olha só, meu querido fera. O que é que eu tenho aqui? CCl4. CCl4. Tetracloreto de carbono, tetraclorimetila, e o CH4, beleza? Lembra do macete polar e apolar? Vamos ver aqui. O átomo central é de que família? Ah, Sandra, é da família 4A da tabela periódica, não sobra par de elétrons. Bacana, não sobra. Só que um está ligado somente a cloro e o outro está ligado somente a hidrogênio. Então, opa, as duas moléculas são moléculas apolares. E a interação que ocorre em moléculas apolares, meu aluno fera vai lembrar, ela é chamada de dipolo ou dipolo permanente, certo? Ou desculpa, calma. Dipolo em moléculas apolares é dipolo induzido, né? Ou dipolo momentâneo. Cuidado com esses sinônimos, tá? Em alguns
Van der Waals, né? Dispersão de London. Embora hoje em dia se chama-se Van der Waals, em homenagem a esse cientista, todas as outras as ligações, tá? Todas as outras interações. Mas alguns livros ainda chamam de dipolo induzido de Van der Waals, mas pode ser Van der Waals também. Então, o que é que faz esse cara aqui, ó, ter um ponto de ebulição maior? A massa, né? O cloro, a sua massa atômica é 35,5 e o hidrogênio é 1. Então, a massa molar do CCl4, do tetacloreto de metila, tetacloreto de carbono aqui, ele é maior do que o metano, né? CH4, por causa da massa. Massa maior. Então aqui é 1. Então tá certo. Já respondi a letra D. Mas vamos conferir a outra. Estabelecimento de ligação iônica. Onde é que eu tenho ligação iônica? Ligação iônica, Sandrão, é a ligação entre a metal e metal, ou entre o hidrogênio e um ametal da família 1A ou 2A. Beleza. Então, olha aqui, eu tenho sódio, que é um metal ligado a metal, hidrogênio. Então, o único que tem ligação iônica aqui é o NaCl, certo? Então, o que está fazendo o NaCl? Tem um ponto de ebulição maior que o HCl, a ligação iônica. Aí, por ser um composto iônico, formar um retículo cristalino iônico faz com que o composto iônico, que é esse cara aqui é um composto covalente, tem um ponto de ebulição maior. Lembrando que a temperatura ambiente, os compostos iônicos geralmente são sólidos. Então aqui é o terceiro, 3. Polaridade da molécula. Então a gente já fez polaridade da molécula. Então seria, eu falo aqui o 5, vamos conferir. SO2 e CO2. Qual é a diferença deles? O SO2 eu já fiz anteriormente, né? Que é uma molécula polar. Por que o CO2 é uma molécula polar, Sandrão? Apolar, desculpa. Carbono é o átomo central. Eu tenho 2 oxigênios. Aí você vai fazer o seguinte, o oxigênio da família 6A, 6 para 8 faltam 2. Do lado de cá também, 6 para 8 faltam 2. E com isso eu já fiz a ligação do carbono já. E foi essa não, foi, ó. O carbono da família 4A, observe aqui que ele tem 4 ligações. Não sobrou pares de elétrons, então você não tem repulsão das ligações laterais. E o ângulo de inclinação aqui, ó, é 180 graus. Então essa molécula é uma molécula linear. Então ela é uma molécula apolar. Você vai ter um vetor resultante empurrando esse par de elétrons para o carbono e esse outro para o carbono, não, desculpa, para o oxigênio e o outro para o outro oxigênio. Então você observa que é como se eu tivesse uma mesa e eu tivesse um cara do lado de cá empurrando puxando essa mesa para você, para ele, né? E esse outro cara também. Essa mesa vai andar? Não, porque os dois têm a mesma força. Então aqui o vetor resultante ele é igual a zero, então a molécula ela é apolar. Diferente do SO2, que é uma molécula polar. Então a polaridade. Quinta questão. Ou quinta questão não, né? Número 5. Beleza, meu fera? Então, tá aí. Resposta letra D. Apenas um resumozinho, né, do que é polaridade entre as moléculas e as interações. Lembrando que as interações é dipolo induzido, que ocorre nas moléculas apolares, dipolo-dipolo, que ocorre nas moléculas polares, que não tem H-FON, porque as que tem H-FON é ligação de hidrogênio, e a mais forte de todas, a íon dipolo, certo? Embora existam mais outras, mas essas não devem cair na prova da Federal do Rio Grande do Sul, que é a íon dipolo induzido e a dipolo-dipolo induzido. Bacana? Vamos para a próxima. Questão número 9 do nosso material, meu querido aluno, uma questão de 2018 da Federal do Rio Grande do Sul. Fala o seguinte, o Prêmio Nobel de Química de 2017 foi concedido a pesquisadores Joachim Frank, Richard Anderson e Jacques Dubochet.
pelo desenvolvimento da técnica de microscopia eletrônica criogênica, permitindo a visualização tridimensional de biomoléculas. A técnica consiste no resfriamento rápido, abaixo de menos 135 graus Celsius, da água intracelular. Intracelular é dentro da célula, levando à formação de sólidos não cristalinos, denominado água pitrífica. Uma pausa aqui para a técnica, né? Criogênica, criogenia, que é você manter em baixa temperatura a matéria, né? Por exemplo, existe lugares, né, laboratórios em que as pessoas estão sendo congeladas para serem acordadas, né? Daqui a algum tempo. Geralmente são pessoas que tinham algum tipo de doença incurável, né? No tempo de hoje. E acredito que no futuro a doença dela pode ter cura. E aí elas pagam para ser congeladas. E você estuda esse assunto lá em propriedades coligativas, tonoscopia, biloscopia, crioscopia e osmose. Você estuda lá esse assunto. Então, o que é que ela faz a criogenia? Mantém os alimentos, mantém embriões, né? Para ser usado posteriormente, congelando eles, né? Então, aqui nós temos a próxima questão. A gente pula aqui e aí ele fala o seguinte aqui, ó. A gente já sabe o que é, mais ou menos, o que é criogenia. E aí, agora vem o seguinte, ó. Considere as afirmativas abaixo sobre o estado físico da água. Primeiro, a água, na temperatura ambiente, é líquida. Tudo certo. Devido às ligações de hidrogênio entre suas moléculas. Verdadeiro. É as interações de ligações de hidrogênio que mantêm as moléculas de água temperatura ambiente líquida, né? Então, o primeiro tá... eu falei verdadeiro e marquei falso. Oh, meu Deus. Verdadeiro. Verdadeiro. Então, com isso, apenas um? Não sei. Apenas dois está fora, apenas três está fora já. Então, ou é A, ou é D, ou é E. Então, vamos para a próxima aqui. Segundo, a água abaixo de zero cristaliza, mantendo sua densidade da água líquida. Mantendo a mesma, não. O cubo de gelo, quando você bota na água, ele funda, boia ou fica no meio? Daqui de casa, ele boia. Então, a densidade da água sólida, eu posso botar aqui o seguinte, que é a densidade da água sólida é menor que a densidade da água líquida. Então, o segundo é falso. Se o segundo é falso, eu já cortava esse aqui. Então, agora eu vou para o terceiro, que é justamente sobre o texto. O resfriamento rápido da água, empregado em método de microscopia eletrônica criogênica, evita a formação de cristais e mantém a integridade celular. Por isso que você consegue congelar as pessoas. Então, e alimentos também, embriões e etc. Então, isso aqui é verdadeiro, correto, letra D. Não foi uma questão tão difícil, foi uma questão até razoavelmente fácil. Próxima questão, questão número 10 do nosso material. E aí você pensa assim, eu quero errar essa questão. Eu quero errar, mas não tem como errar. Como é que você vai errar uma questão dessa? Considere atirar abaixo. Aí tem um ursinho aqui, né? Aí, socorro, eu estou dissolvendo. Aí o outro urso fala, mas ursos são insolúveis, é fácil para você falar, isso você é polar. Então, fazendo uma referência aqui com o urso polar, né? O conceito químico associado a essa tira pode interpretar como? Então, você sabe que eu tenho substâncias apolares, eu tenho substâncias polares e substâncias apolares. E substâncias polares e apolares, elas são diferentes, né? Substâncias polares, a gente diz que o vetor resultante dela é diferente de zero. E as apolares, o vetor resultante é igual a zero.
E por isso que a gente fala que semelhante dissolve semelhante, porque os compostos polares se dissolvem em solventes polares. Substâncias apolares se dissolvem em substâncias apolares. E aí, por isso que muitas vezes o óleo não se dissolve na água. Ah, Sandra, mas põe na manteiga que tem água e óleo. Aí é uma outra coisa, você vai colocar ali um emulsificante, é diferente, são coisas diferentes. Tá? Então, então qual é a propriedade que essa charge está justamente se referindo à polaridade das moléculas? Substância polar não se dissolve em substâncias apolares. E as apolares não se dissolvem em substâncias polares. Então, substâncias apolares são são menos densas que a água. Não, substâncias polares são geralmente solúveis em água. Verdadeiro. Por quê? Porque a água ela é um composto polar. Por quê, Sandro? Aí você vai lembrar aqui o seguinte: a água, qual é a forma estrutural da água, né? H2O, certo? Aí você tem o oxigênio. Deixa eu voltar aqui para ter mais um pouco de espaço. Você tem o oxigênio ligado a hidrogênio. Aí você não vai fazer ela linearmente, né? Por quê, Sandro? Porque o oxigênio sobra pares de elétrons, repulsão dos pares de elétrons não ligantes, e há essa nuvem eletrônica que empurra os pares de elétrons formando formato de V, fazendo com que ela seja uma geometria angular. Olha que bacana. Beleza, ela é angular, né? E aí, vamos lembrar dos vetores resultantes? Quem é mais eletronegativo, o oxigênio ou o hidrogênio? Ah, Sandrão, é o oxigênio. Então, esse par de elétrons vai ficar mais próximo do oxigênio, tem uma força maior, né? O oxigênio em relação ao hidrogênio. Só você imaginar que a ligação química é um cabo de guerra. Quem ganha é o mais forte. Quando eu tenho duas forças aqui, eu tenho um vetor resultante aqui para cima, não tem? Então, esse vetor resultante ele é diferente de zero. Então, a água é uma molécula polar. Então, substâncias polares são geralmente solúveis em água, porque a água ela é polar, letra B. Não foi difícil. Ah, mas eu quero errar, Sandra. Não tem como errar uma questão dessa.